tua Bíblia aí para a gente meditar agora na palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que coisa tremenda. Não acabou não, daqui a pouco a gente vai, ao encerrar aqui, nós vamos juntos adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você que está em casa também, pega a sua Bíblia e vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao 16. Glória a Deus. Se você que está em casa puder parar um pouquinho o que você está fazendo, dar aquela parada, para ouvir a palavra do Senhor, certamente vai edificar a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, já acharam? 1 Coríntios 2, versos 14 ao 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele, referindo-se ao Senhor, ele mesmo, por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, abre em Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 10. Efésios capítulo 5, do verso 8 ao 10. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém? Meus queridos, nós estamos buscando algo novo para a nossa vida. A gente insiste em bater nessa tecla, a gente fala muito sobre isso, porque é isso que Deus tem colocado no nosso coração. Ora, se você pede a Deus para te dar algo novo, e se você não vive algo novo, então, isso traz para você um sentimento de frustração, porque você esperava isso, e você viveu isso. E o que é necessário para você descobrir algo novo? O que é preciso para você alcançar essa revelação tremenda? Para você viver experiências que possam revolucionar a sua vida. É preciso que você passe por um processo de crescimento, um processo que lhe permita discernir determinadas coisas, determinadas verdades, chaves para o teu sucesso espiritual. A falta de discernimento impede que os nossos olhos se abram. Na verdade, a gente acaba não enxergando o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente fala de algo novo, a gente busca algo novo, a gente pede algo novo, a gente canta pedindo algo novo, mas a gente não vive algo novo porque falta discernimento para entender como esse novo vai se revelar na nossa vida. Tiago, faz favor para mim, apaga isso aqui, pastor, faz favor para mim, essa primeira fileira, tem uma lâmpada ali que está acendendo e apagando, está de graça. Então, o que é que diz a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que quem é espiritual discerne todas as coisas. Ou seja, quanto mais espirituais nós formos,
mais nós teremos condições de discernir aquilo que é espiritual. E coisas que ainda não nos foram reveladas, ou talvez já tenham sido reveladas e a gente não conseguiu assimilar, não conseguiu discernir, a gente vai conseguir ver, entender, discernir, na medida em que a gente cresce espiritualmente. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos admoesta a aprender a discernir o que é agradável a Deus. Ou seja, ele diz, olha, o ideal é que vocês aprendam a discernir o que vai trazer alegria ao coração de Deus, né? Ao coração do Eterno. Então, quando a gente fala de novo, a gente precisa entender que o novo não vai se manifestar na nossa vida até que nós estejamos em condições de discernir esse novo. E honestamente, a gente está falando isso desde que começou aqui o nosso Explode, que Deus está fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Muitos estão acompanhando agora, em casa, pela internet, no canal da igreja, e participam disso. A gente tem visto o Senhor fazendo coisas grandes. Mas em contrapartida, a gente tem certeza de que tudo que os nossos olhos estão contemplando ainda é muito pouco perto do que Deus quer fazer na nossa vida. Afinal, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Isso não é qualquer coisa. O que eu estou dizendo é que, para que você alcance de fato algo novo, você tem que alcançar um nível espiritual, um nível de comunhão com Deus, um nível de maturidade espiritual que te permita enxergar aquilo que até agora você não foi capaz de enxergar. Talvez você esteja comprometido com algum pecado, talvez esteja faltando você orar mais, talvez você esteja acostumado a vir para a igreja, a participar dos cultos, mas Deus está te chamando para viver algo novo. E quando você começa a buscar mais, a viver algo novo dentro de você, você começa a crescer, e aí você começa também a discernir o algo novo que Deus tem para revelar para você e para te dar também. Coisas novas Deus quer te dar. O maior erro que você pode cometer é achar que Deus já te deu tudo que Ele queria, que Ele já fez todas as obras que Ele queria fazer na sua vida. Tem muitas coisas mais que Ele quer fazer. Então, tudo está ligado ao discernimento. Na medida em que eu cresço, eu aprendo a discernir melhor as coisas de Deus, e eu passo a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Se eu não crescer, eu não vou ser capaz de enxergar o novo de Deus. E vai me faltar discernimento daquilo que Deus quer fazer na minha vida. E se eu não consigo enxergar o que Deus quer fazer, como é que eu vou estar pronto para viver esse novo na minha vida? Então, o que eu queria dizer para você é que existe um processo, existe um caminho, existe um processo. Você tem que ir crescendo como cristão, como discípulo do Senhor Jesus, a ponto de você poder enxergar aquilo que Deus quer que você enxergue. É isso que a gente chama de discernimento. É você entender o que você está enxergando. É você assimilar, ser capaz de assimilar o que Deus está te mostrando. Isso é ter discernimento. Então, eu separei, depois de orar, depois de buscar a Deus, e buscando algo simples para trazer para a igreja, algo que fosse realmente edificante para a igreja, prático. Eu separei 4 coisas importantes que nós precisamos discernir na nossa jornada com Deus.
A primeira coisa que nós precisamos discernir é a nossa identidade espiritual, é o nosso posicionamento. Eu queria ler com vocês o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos ver o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz: vocês, porém, são geração eleita. Ou seja, eleita porque nós somos eleitos por Deus. Ou seja, somos escolhidos por Deus. Nós somos a geração escolhida. Sacerdócio real. O que isso significa? Significa que somos sacerdotes do rei. Povo exclusivo de Deus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Diga: eu sou povo exclusivo de Deus. E aí Deus diz: por que Ele nos fez isso tudo? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa é nação separada. Povo exclusivo de Deus. E Ele diz: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Quem aqui antes pode dizer assim: eu antes andava em trevas? Levanta a mão assim para eu ver. Todos nós andávamos em trevas. Nós não conhecíamos a luz. Mas aprove a Deus que os nossos ouvidos recebessem a palavra da salvação. Então nós entendemos o Evangelho, aceitamos a palavra e passamos por uma mudança. No mundo espiritual, nós fomos transformados. E a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos então o que a Bíblia diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com a finalidade de anunciar as grandezas daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o primeiro discernimento que nós precisamos ter é dessa posição nossa diante de Deus. Afinal, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? É preciso você saber que no mundo espiritual, e nós cremos na Bíblia Sagrada, cremos no espiritual, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que você é isso tudo aqui, e é coisa pra caramba. Você é geração eleita, sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus. Isso faz toda a diferença. Discernir isso é a nossa primeira missão. É preciso que a igreja tenha esse discernimento. Eu não sou qualquer um, eu não sou como todos os demais povos da terra. Assim como no passado, Deus, Ele enxergava todos os povos da terra, mas os olhos dele estavam em Israel. Da mesma forma hoje, Deus olha, vê multidões por todos os lados, mas Ele sabe exatamente quem são aqueles que são chamados povo exclusivo de Deus. Nós temos um selo, você não vê, mas você tem um selo, você está selado. Você foi comprado, tem um carimbo em você. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Então, o primeiro discernimento que nós temos que ter é essa questão da identidade. Você está trabalhando numa empresa onde existem muitas pessoas, você será obrigado a relacionar-se com todas elas, porém, muitas vezes você vai ter que entender que você é diferente. Por isso é que Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra. Porque às vezes você está trabalhando com uma pessoa, você gosta muito dela, mas ela não é povo exclusivo de Deus. Ela não é nação santa. Pode vir a ser, mas ela não é. E isso faz toda a diferença.
Então, das 4 coisas que a gente precisa discernir, a primeira delas, a fundamental, a básica, é a nossa identidade, a nossa posição. Eu sou propriedade do Deus vivo. Eu sou a menina dos olhos do meu Deus. E da mesma forma como Deus protegia Israel, Deus abençoava Israel, e até castigava Israel quando Israel precisava, da mesma maneira Deus vai lidar comigo, porque eu sou hoje a nova Israel. Você está entendendo? Então esse é o primeiro discernimento que a gente tem que ter, né? Da nossa identidade. Nós não estamos aqui nesta tarde porque somos como qualquer um. Está todo mundo essa hora pensando em outras coisas. Nós estamos aqui porque temos um chamado, porque somos o povo do Senhor, e ponto final. Amém? Bom, a segunda coisa que nós temos que discernir, muito, mas muito importante, é qual é o conjunto de regras que nos permeia, que nos governa. Eu queria que você lesse comigo o que está no Salmo 1, livro de Salmos, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Salmos, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Veja o que o salmista escreveu. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ímpios é geração eleita? É sacerdócio real? É nação santa? É povo exclusivo de Deus? Então, esse povo não tem que me influenciar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A Bíblia diz que aquele que age dessa forma é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aleluia. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Então, qual é o segundo discernimento que nós precisamos ter se queremos enxergar algo novo, viver algo novo na nossa vida? O primeiro é o seu posicionamento, a sua identidade. O segundo é o seguinte: eu tenho um conjunto de regras que me rege. Eu estou sujeito a um conjunto de regras. Os judeus até hoje vivem debaixo de um rígido conjunto de regras. Muitos costumes, muitas coisas que eles acatam, guardam sábado, eles têm as festas judaicas que até hoje eles guardam. Agora mesmo eles estão vivendo lá o período da festa dos tabernáculos. A Páscoa para eles tem um significado muito mais profundo, porque eles estão sujeitos a um grupo de regras, a um conjunto de regras, e nós como igreja também temos o nosso conjunto de regras, que regem a nossa vida. E se a gente quer viver algo novo, a gente tem que saber diferenciar, ou seja, a gente tem que saber discernir. Por que o outro lá pode beber e eu não posso? Ele pode encher a cara, eu não posso. Por que o outro lá pode adulterar à vontade? Porque é moda agora adulterar. Por que ele pode? Porque ele não está sujeito ao mesmo conjunto de regras que regem a minha vida. Você está entendendo? Você chega no trabalho, tem aquele camarada que você ama, aquela pessoa que você ama. Você tem uma cunhada que você é apaixonada por ela. Você tem pessoas da família que você ama demais. Mas se essas pessoas não são de Jesus, então elas não estão debaixo desse conjunto de regras. O que rege a vida delas é
É outro conjunto de regras, não tem nada a ver com você. Então a gente precisa ter esse discernimento. Por que que eu vou até aqui e outras pessoas passam direto e vão até lá? Porque elas ou têm outro grupo de regras ou nem tem regra nenhuma, né? Eu tenho as minhas regras, eu só posso vir até aqui. Por quê? Porque eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo exclusivo de Deus. Amém? Você está entendendo? Então nós já temos aqui duas coisas que precisam ser discernidas. Muito importante discernir isso. Às vezes você vai lá para fora e quer viver como se você fosse qualquer um. Você se mistura lá no trabalho, você se mistura com coleguinhas, você vai para o futebol, daqui a pouco você quer estar xingando os mesmos palavrões que eles xingam, né? Mas nós somos diferentes, nós estamos debaixo de um conjunto de regras específico. Você entende? Então, primeiro nós temos que identificar nosso posicionamento, e segundo, nós temos que saber que estamos subordinados, sujeitos a um conjunto de regras bem específico para nós. Deus criou regras para nós, para você, para mim, porque nós somos propriedade dele, e ele tem todo o direito de criar regras, porque ele encontrou um caminho, criou um caminho para nos salvar. Hoje nós somos povo de propriedade do Senhor. Amém? Amém, igreja? Eu creio sinceramente que Deus está preparando um caminho novo para nós. Eu creio que Deus está preparando para você um caminho novo, um caminho de vitória. Até agora você estava aí preocupado com as suas aflições, preocupado com os seus desafios, preocupado em vencer este ou aquele gigante. Você precisa se preocupar, porque o Senhor te dará vitória. Ele quer colocar você por cabeça, onde é o teu lugar, por cima, não por baixo. Mas é preciso a gente crescer, isso é um processo. É preciso que você entre na visão. Então nós temos aqui o primeiro discernimento, a identidade, posicionamento, né? O segundo é o conjunto de regras que nós estamos obedecendo. Quer dizer, o que importa para a gente? É o conjunto de regras que vem do Senhor. O que o cara ali do lado está falando não me interessa. O que eu vou ler no meu Facebook não me interessa. O que eu vou ouvir sei lá, do filósofo, isso não interessa. Você pode saber a título de conhecimento, mas o meu conselho jamais virá de um ímpio, porque eu estou subordinado a um conjunto de regras diferenciado. Você consegue entender? Bom, vamos para o terceiro discernimento que nós precisamos ter. Queria que você lesse Gálatas capítulo 3, verso 14. Nós precisamos discernir as promessas que nos foram feitas. Então, primeiro nós discernimos a nossa posição, discernimos o que nós somos, nós temos discernimento de que somos o povo do Senhor. Segundo, nós temos discernimento que as nossas regras não valem, não se aplicam aos outros, são regras que foram criadas para nós. E agora nós precisamos discernir quais foram as promessas que nos foram feitas. E Gálatas capítulo 3, verso 14 diz o seguinte: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Nós somos os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Você pode glorificar o Senhor? Vamos entender qual é a promessa que tem para a nossa vida. A mesma promessa que foi feita a Abraão. Pela fé nós herdamos as mesmas promessas. Ora, quem são os descendentes de Abraão? Quem nasceu de Abraão? Os judeus, os israelitas.
todo o cuidado de Deus, a gente observa para com os israelitas. Então agora, na nova aliança, a palavra do Senhor diz que nós herdamos em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Como gentios, nós herdamos essa bênção. Então, tudo que foi prometido para eles, também está prometido para nós. Que legal, né? Quer dizer que no Velho Testamento, Deus cuidou, protegeu, deu livramento ao povo de Israel, sustentou, matou a fome, afugentou os inimigos, fez tudo isso com Israel. E a gente precisa ter esse discernimento. Hoje Ele vai fazer a mesma coisa com você e comigo. Olha aí que legal. Você está vendo? É preciso a gente viver debaixo dessa promessa. E por fim, nós temos a quarta coisa que precisa ser discernida. A direção estratégica. Observa bem. Na segunda coisa que nós falamos, segundo discernimento, nós falamos de conjunto de regras. Então são regras estabelecidas por Deus para nós que somos a nação santa, o sacerdócio real. Agora já não estamos falando de regras. Agora nós já estamos falando de direção estratégica. Vou dizer uma coisa para você. Cada ministério tem uma direção estratégica. A Bíblia diz que o ser humano, a igreja ela é comparada ao corpo humano. E assim como o corpo humano tem muitos membros e muitos órgãos, e cada membro, cada órgão tem a sua função, a igreja também é assim. São diversos ministérios diferentes. Alguns vão dar mais ênfase ao Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, outros vão dar mais ênfase à libertação espiritual. Alguns ministérios vão ter características mais tranquilas, outras terão características mais rígidas, regras, doutrinas mais rígidas. Tudo isso foi pensado por Deus. A igreja, ela erra muito quando ela começa a se degladiar. De repente o pé olha para a mão e diz assim, você não é corpo não, corpo sou eu. Ora, o pé é corpo, a mão também é corpo. Você compreende? Por isso é que o apóstolo Paulo diz, cada um permaneça no estado em que foi chamado. Porque você é chamado para ser ou pé ou mão. Você é chamado para cumprir o seu papel no corpo de Cristo. Você consegue entender? E esse papel é determinado através da direção estratégica. Deus cria o rim, bota lá o rim e fala assim, ó, você vai filtrar o sangue, tá? Seu papel é esse. Deus cria os pulmões e diz assim, olha, vocês dois aí vão trabalhar para oxigenar o sangue. Deus cria o coração, coloca lá e diz, olha, você vai fazer com que o sangue percorra todas as áreas do corpo. Então, cada partezinha do corpo é importante. E eu observo aqui, às vezes eu vejo isso, é interessante. Eu sou o bispo da igreja, eu faço coisas que ninguém vai fazer. Mas tem muita gente aqui que faz coisas que eu não conseguiria fazer. Cada um tem a sua função no reino de Deus. E é isso que nós chamamos de direção estratégica. E eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, do verso 2 ao 5. Josué, capítulo 6, do verso 2 ao 5. Aqui, nós temos a invasão da cidade de Jericó. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, capítulo 6, verso 2 ao 5. Então, o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra.
Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, tem que ser de carneiro, à frente da arca, não pode ser atrás da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um grito forte, um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Você observou? Detalhes, estratégia. Por que a gente tem que se ligar nisso? Porque tem pessoas que têm discernimento, elas conseguem chegar ao primeiro discernimento. Ah, eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, aleluia, eu sou povo de Deus, mas ainda não chegaram no segundo. O segundo discernimento é o seguinte: eu estou subordinado a um conjunto de regras diferenciado. Por quê? Porque eu sou povo de Deus. Se eu sou povo de Deus, então eu não estou sujeito ao mesmo conjunto de regras do meu vizinho. Aí vamos supor que a pessoa já tenha chegado a esse nível de discernimento, mas ainda não chegou ao terceiro nível de discernimento, que é a questão das promessas. Às vezes as pessoas vivem ainda de uma forma derrotada, vivem murmurando, vivem querendo olhar para trás, vivem reclamando de tudo, não profetizam, não vivem pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé é o quê? É certeza. Então é preciso que você viva pela fé. Tenha certeza das promessas. Aí vem o 4º estágio de discernimento, que é a direção estratégica. Deus quer que você vença? Sim. Tem alguma dúvida disso? Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa? Sim. Você não pode ter dúvida disso, já passou essa fase. Você é especial para Deus? Sim, claro, já passou a fase de você duvidar disso. Deus quer salvar toda a sua casa? Sim, toda a sua casa, mas nenhum filho seu pode ir para o inferno. Deus quer salvar toda a sua casa, um por um, nenhuma unha pode ficar para trás. Você não pode duvidar disso, porque a palavra do Senhor diz que o fruto do teu ventre é abençoado. Você consegue entender? Agora, para você alcançar tudo isso, Deus te dá diretrizes estratégicas, que normalmente vêm dos seus líderes, normalmente vêm dos seus pastores. O conjunto de regras estabelecido por Deus é universal, é para toda a igreja. Mas assim como Deus disse para o coração: olha, você vai fazer tum-tum, 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 e você vai fazer o sangue girar. Ele disse para os pulmões: ó, você vai encher e vai esvaziar, você vai encher e vai esvaziar. Sabe para que isso? Porque você vai buscar o oxigênio que está fora do corpo e vai oxigenar o sangue. Da mesma forma, Deus disse para você: olha, se você está neste ministério, a estratégia vai ser esta. Se você está neste ministério, então a estratégia vai ser essa aqui, ó. Está dando para você entender? E por que muitas vezes as pessoas ficam na igreja durante anos, mas não chegam onde tem que chegar, porque não conseguem ter esse discernimento? Porque eu disse no princípio, o discernimento é um processo. Você tem que ir crescendo para poder enxergar o que Deus quer para a tua vida. E aí as pessoas têm dificuldade de chegar nesse 4º nível de discernimento, que são as diretrizes estratégicas.
De repente o pastor diz, gente, olha, tal dia nós vamos fazer um jejum coletivo, aí você não faz. Era uma direção estratégica, não quer dizer que toda igreja no mundo inteiro tem que jejuar naquele dia, mas era uma estratégia montada por Deus para abençoar a tua vida, e você não fez. De repente, Deus diz assim, olha, toda quarta-feira nós teremos o Rabaite. Que negócio é esse de Rabaite? Mas isso não tem igreja nenhuma. Tem, mas tem com outro nome. Mas aí você não entende que o Rabaite é uma direção estratégica. Talvez você precise levar isso para dentro da sua casa. Tem demônios escondidos lá dentro da tua geladeira, lá dentro do teu armário. Faz parte de um processo para Deus libertar a sua casa. Faz parte de um processo para Deus levar o evangelho para os teus filhos. Faz parte de um processo para Deus salvar o teu casamento. E você não consegue discernir. Você não chegou lá ainda. Está dando para você entender? Né? Então, nesse quarto nível de discernimento, você precisa entender que Deus vai fazer coisas específicas com relação a você. Pode ser que você, a gente até tem falado muito isso, hoje com esse negócio da internet, as pessoas ficam lá, ouvindo todo mundo. Não que isso seja errado, tudo bem, é inevitável que você sempre acompanhe um pastor que prega legal, que toca o teu coração e tal, mas você tem que entender qual é o seu chamado. Por isso a palavra diz que você deve permanecer no estado em que foi chamado. Porque se você é pulmão, então você tem que ter uma diretriz certa. O pulmão tem que oxigenar o sangue. O pulmão pode olhar para o coração, poxa, que legal, todo mundo fala do coração e tal, mas pulmão é pulmão, não é coração. Então essas 4 coisas que precisam ser discernidas, esses 4 níveis de discernimento, são fundamentais, se nós queremos viver o novo de Deus. Quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Né? O primeiro discernimento é o seguinte: eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou propriedade de Deus. O segundo entendimento qual é? Eu estou debaixo de um conjunto de regras que pode não ser o mesmo do meu cunhado, do meu pai, do meu irmão, do meu patrão, porque Deus estabeleceu regras para mim, que sou povo dele, certo? Tá. O terceiro discernimento, o terceiro nível de discernimento, são as promessas. Você entender que tudo vai dar certo para você, porque você está debaixo de uma bênção. Amém? Você pode passar por momentos difíceis, mas no final você vai vencer, porque a palavra de Deus diz que você vai vencer. Você crê ou não crê na palavra do Senhor? Se a palavra disse que você vai vencer, então vai acontecer o que está na palavra. Aí às vezes você vive uma situação complicada, e aí você começa a agir como se você fosse o outro povo lá. Aí você começa a murmurar, meu Deus, como é que vai ser agora? E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E tal, você perde o controle. Tem que ter discernimento, tem que saber que as mesmas promessas foram feitas para Israel, para Abraão. Essas mesmas promessas, todas elas foram feitas também para você. Quando o Senhor disse para o povo de Israel: não temas, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão, te seguro, te sustento com a minha destra fiel. Ele está dizendo também para você. Amém? E por fim, entenda a direção estratégica. O que Deus quer para você, meu irmão? A gente está vivendo essa expectativa de algo novo. O que Deus quer de você? Se você continuar, por exemplo, na igreja, anos e anos e anos e anos, e você não fizer um esforço para fazer um treinamento apostólico, se você não for estudar, se você não fizer parte dos eventos da igreja,
Se você não viver o que nós estamos vivendo, dificilmente você vai experimentar algo novo na sua vida. Você vai ser o mesmo membro de sempre, vai chegar ali, jururu, vai louvar a Deus, você vai gostar de louvar a Deus, é bom demais louvar a Deus. Terminou, você vai embora para os mesmos problemas que vão estar lá te esperando, como sempre te esperaram. Viver algo novo exige uma postura diferente. A igreja está vivendo, desde que a gente começou, a gente está fazendo questão de dizer para você, olha, nós estamos vivendo tempos diferentes. Nós estamos vivendo algo novo. Os nossos olhos estão contemplando coisas novas. Quer vir com a gente? Então vem, vamos lá. Nós estamos vivendo coisas novas. Agora, eu estou precisando rever os meus conceitos. Eu, como bispo, hoje mesmo estava falando ao telefone com alguém da igreja e estava dizendo isso. Eu estou tendo que me reinventar. Eu, como bispo, como líder, estou tendo que me reinventar. Estou tendo que mudar os meus hábitos. Eu estou precisando rever meus conceitos. Muita coisa eu tenho procurado mudar na minha vida, porque se eu não mudar, eu não vou viver nada novo na minha vida. Eu preciso discernir coisas, eu preciso enxergar coisas que eu não enxergo, e isso é um processo. O que eu quero dizer para você é que de repente, você pode estar atrasado nesse processo. Você está preocupado aí porque você está com dívida para pagar, quando Deus tem todo o dinheiro do mundo para pagar a tua dívida e pagar muito mais, e encher teu cofre, encher teu tesouro. Você está entendendo? Você está sem dormir, preocupado com besteira, quando Deus quer que você caia para trabalhar. Eu estou vivendo uma experiência muito interessante nas empresas. Eu sempre tive ideia de trabalhar fora para poder ajudar a igreja. Eu sempre tive esse pensamento, eu não quero ser um peso na igreja. Eu quero trabalhar, ganhar dinheiro para o meu sustento e ainda ajudar a obra do Senhor. Então eu sempre trabalhei muito, porque além de trabalhar na igreja, eu tenho que trabalhar lá fora, né? E aí eu enfrentei algumas derrotas sérias. Eu vivi experiências estranhas demais. Não dá nem para explicar, se eu for contar para vocês, não dá nem para explicar. Demorou muito, mas muito mesmo para entender que Deus estava falando para mim, olha rapaz, você largou tudo na sua vida, lá atrás quando eu te chamei, você teve ousadia, você teve coragem, está aqui minha esposa, na época a gente tinha 2 apartamentos, tinha vida equilibrada, tudo, a gente tinha despensa em casa, com troço, a gente ia nas casas cedas, casas da banho, enchia de mantimento até o teto. Vivia muito bem, saí, larguei tudo para fazer a obra do Senhor. Meu salário saiu disso para isso aqui. Nós passamos, eu estou falando isso para me agradecer, claro, lógico, né? Só para você entender. Nós passamos, muitos dias, não sei, me lembro mais quantos dias, comendo só macarrão. Macarrão de manhã, macarrão à tarde, macarrão à noite. Macarrão, macarrão, macarrão. Né? Porque eu peguei meu salário todo, não que me forçassem a isso, mas Deus me cobrou isso. Não estou dizendo que você deva fazer o mesmo, não, isso foi coisa minha com Deus. Deus precisava saber até onde eu estava disposto a ir. Aí eu dou tudo na minha vida e caio de cabeça, vou fazer a obra do Senhor, enfrento tudo que tem que enfrentar, e depois eu vou deixar o tempo que eu tenho para orar, para buscar, para ler, para me consagrar, para estar na presença do Senhor, para me tornar empresário. Aí Deus disse, não vai não, mas não vai não. Aí começou a botar peso. Eu me lembro da Bênção da Terra, uma empresa que eu criei, que tinha tudo para crescer, nós chegamos a ter quase 5.000 distribuidores, um prédio de 3 andares, com depósito, a gente teve um movimento enorme, de repente começou a dar tudo errado, deu chorar, ali eu aprendi o que é suar frio. Eu chegava no frio de junho, julho, eu chegava na janela assim, suava,
aquele vento gelado, eu suando, desesperado, cheio de conta para pagar. Porque não era aquilo que Deus esperava de mim, não era aquilo que Deus queria de mim. E vou dizer uma coisa para você: enquanto você não encontrar o seu caminho, enquanto você não tiver discernimento para entender o que Deus está querendo de você, você não vai ver nada novo, não vai ter nada novo para você. Você vai começar a enxergar algo novo quando você começar a se render aos pés do Senhor, a se colocar diante de Deus. Quando você começar a ler mais, orar mais, se consagrar mais, entregar mais a sua vida, parar de besteira, eu acho isso, eu acho aquilo. Paulo disse: olha, essas coisas para mim se tornaram refúgio, eu não estou nem aí mais para essas coisas. Agora o meu foco é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu sei que o que Cristo tem para mim é muito maior, é muito melhor, é muito mais excelente. E eu quero que você receba essa palavra: o que Cristo tem para você é muito mais excelente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Você que está na sua casa, levanta a tua mão e dá glória a Deus. Glorifica a Deus, porque essa verdade te foi revelada. Aleluia! Você está entendendo? Então nós não viemos aqui essa tarde para sair da mesma forma como chegamos. Nós viemos aqui, vamos sair daqui transformados. Vamos sair daqui cheios de garra. Vamos sair daqui mais dependentes do Altíssimo. Vamos sair daqui com maior discernimento dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu quero ouvir depoimentos, quero que vocês me contem: olha, Deus está abrindo portas para mim. Ele faz isso com uma tranquilidade assim, ó. Ele vai abrindo portas, Ele vai fazendo, chamando à existência o que não existe. Quando começou essa campanha, essa pandemia aí, eu confesso que eu cheguei aqui no primeiro domingo, quando foi decretado como é que é o nome? Ih, todo mundo falou, não ouvi nada. Todo mundo trancado dentro de casa. Aí, o que aconteceu? Cheguei aqui um domingo, não tinha ninguém na igreja, só estava eu, pastor Felipe, pastor Israel, não me lembro mais quem estava aqui. Foi um dia que ficou eu aqui, aí o pastor Felipe tocando teclado, o pastor Israel tocando bateria, e não tinha ninguém. Aí a porta aqui na porta, tinha um carro, tudo vazio, domingo de manhã. Eu comecei a me desesperar. Sou ser humano, né? A gente tem que ser sincero. Aí eu comecei a ficar: meu Deus, e agora? A gente paga um aluguel altíssimo aqui, meu Deus, agora vai ser o fim. Isso não tem dia para terminar, isso vai ser o caos, vai ser... E todo mundo falando no rádio: olha, vai ser uma crise daquelas, vai ser, e vai fechar. E eu comecei a ouvir notícias de igrejas que estavam fechando suas portas. Tem uma igreja de um conhecido meu, não chega a ser amigo, mas a gente tem um relacionamento. Ele fechou 60 igrejas no Brasil, 60. E eu comecei a ficar: meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Eu vim para esse altar aqui, orei, entreguei nas mãos do Senhor e disse: Senhor, eu não acredito que as coisas vão continuar assim, que as coisas vão sair, né, desse jeito, eu não acredito. Aí alguém disse para mim: bispo, o senhor começou esse ano dizendo que esse seria o melhor ano da nossa vida. Quer dizer, não parecia que tinha, sabe, não tinha indício nenhum disso acontecer. Aí eu vim para esse altar, comecei a orar por isso: Senhor, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, né? Esse ano vai ser o melhor ano da vida da igreja. Eu vou começar a ver coisas acontecendo. Eu não sei o que vai acontecer, não sei de onde vem, não sei como é que vai ser, mas alguma coisa vai começar a acontecer. Gente, aconteceu. Deixa eu falar para vocês, eu fiquei até constrangido. Às vezes a porta estava fechada, ninguém saía de casa para nada. De repente, batiam na porta ali, porta fechada. Esmurrava a porta, eu ia lá, quem está batendo na porta, abria lá, era a irmã: ô bispo, Deus tocou no meu coração para eu vir aqui trazer meu dízimo. Aí fechava a porta, orava, abençoava, daqui a pouquinho,
Eu vim trazer meu dízimo e minha oferta. E pronto, e começou a vir pessoas de todos os lados. Na minha casa, acredita, eu ficava todo sem graça. Na minha casa, tocava o interfone, o pessoal sabe que eu moro aqui na frente, tocava o interfone, eu vim consagrar o meu dízimo. Aí eu descia, né, para consagrar o dízimo lá na recepção. Entendeu? Não nos faltou nada. Não nos faltou nada. Foi a época que a gente mais investiu em som, transmissão, fez obra, a gente pagou tudo que tinha que pagar, não faltou nada. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Quando Ele faz, e ponto final. Quando Ele quer fazer, Ele faz, acabou. Ele é Deus. Então recebe essa palavra, meu irmão. Estou olhando ali para o Paulo ali. O Paulo está fechando o salão dele meia-noite, porque não para de chegar cliente. Então está cheio de salão fechando, mas Deus está tirando cliente de outro salão, está botando no salão dele, porque no salão dele não está faltando cliente. Amém? Você entende? Então receba essa palavra, meu irmão. A obra que Deus quer fazer na sua vida é grande, é maravilhosa, aleluia. Você que está em casa, recebe agora essa palavra de fé, recebe essa palavra, cresça, tenha discernimento, aumente o seu nível de discernimento, entenda que Deus está te chamando para fazer coisas específicas, porque Ele está querendo preparar a atmosfera, preparar o ambiente para a grande manifestação de poder que vai ser derramada sobre a tua vida. Quem está doente vai ser curado em nome de Jesus. Quem está desempregado vai conseguir o melhor emprego de todas as épocas. Alguém duvida disso? Quem está com dinheiro preso aí vai sair em nome de Jesus. Nada disso é impossível, é difícil para Deus. Deus vai fazer assim, pronto, pim, pronto, o milagre acontece. O que nós precisamos é colocar o nosso coração no altar. É nos dar. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar é o seguinte, meu tempo primeiro é de Jesus. A minha atenção primeiro é de Jesus. Meu dinheiro primeiro, meu compromisso com Jesus. Não tem dinheiro não, está faltando. Então você vai ficar, você não está confiando no Senhor Jesus. Você não acredita que Deus vai fazer o sobrenatural. Deus tem que vir em primeiro lugar. Buscar, pois, em primeiro lugar os interesses do reino. O reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas, Deus vai acrescentando tudo, meu irmão. Alegra a sua vida, é tempo de colheita. O Senhor quer te honrar. Vai surgir, não sei de onde, vai cair ou não cair pão do céu. Vai surgir alguma coisa para te abençoar, para te tirar do seu sufoco, para mudar a sua história. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem grande. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus com toda a nossa fé.